E aí, pessoal? Então, hoje eu vou resolver mais um exercício sobre evaporação. Essa questão foi tirada do livro do Jean Copes. Aqui tem um esquema sobre um evaporador e eu vou retirando os dados do problema e já vou colocando aqui nesse esquema. Um evaporador contínuo de efeito simples concentra 9.072 kg por hora de uma solução com 1% em massa de sal e entra a 311 kelvins. Então, a vazão de alimentação dessa solução é 9.072 kg por hora. A concentração é de 1% em massa de sal. E a temperatura dessa mistura na alimentação é de 37,8 graus Celsius. Essa mistura vai ser concentrada de tal forma que a concentração final, tá, vai ser de 1,5% em massa. Então, quando sair aqui, essa solução concentrada vai ter uma concentração de sal de 1,5% em massa. Não foi fornecido a vazão mássica dessa corrente, mas vamos continuar lendo o problema, né? Vamos ver no que ocorre. Então, o vapor no evaporador está a 101,325 kPa. O vapor de água que é introduzido está saturado a 143,3 kPa. Então aqui dentro desse evaporador, o vapor exerce uma pressão de 101,325 kPa. Já o vapor que está trocando energia com a mistura que está dentro do evaporador, então o fluido de aquecimento do trocador de calor entra como vapor saturado a 143,3 kPa. Eu vou considerar que esse vapor saturado ele vai sair desse trocador de calor como líquido saturado. Além disso, o problema fala que o coeficiente total de troca térmica é igual a 1704 watts por metro quadrado Kelvin. E aí o problema pede para calcular a quantidade de vapor de produto líquido, assim como a área de transferência de calor que é requerida. E aí fala para considerar que devido a essa solução estar diluída, o ponto de ebulição dessa solução pode ser considerado como igual ao da água. Vamos ver ainda o que não foi fornecido. Então, a vazão de vapor aqui não foi fornecida, tanto que é o que o problema pede, né? Quantidade de vapor. Também não foi fornecida a quantidade de vapor que sai desse evaporador, né? A quantidade de água evaporada dessa solução. Mas eu sei que nenhum sal vai ser evaporado, então esse vapor aqui vai estar concentrado em água. Então a concentração de sal nessa corrente aqui de vapor vai ser igual a zero. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, né, aqui é o balanço de massa. Então eu sei que a vazão máxima que entra nesse evaporador tem que ser a vazão máxima que sai desse evaporador. Tá? Então M1 vai ser igual a M2 mais o M3. Eu só tenho o valor de M1, que eu já vou substituir nessa equação. Bom, somente com isso eu não consigo achar nada. Então eu vou fazer o balanço de massa por componente e em relação ao sal. Então a quantidade de sal que entra no evaporador vai ter que ser igual à quantidade que sai também. Como é que funciona então? A quantidade de sal que entra no evaporador é M1 vezes a concentração de sal nessa corrente, e a quantidade que sai seria o M2 vezes a concentração de sal nessa corrente 2, mais o M3 vezes a concentração de sal nessa corrente 3. Aqui o X3S é igual a zero, então esse termo aqui ele vai ser igual a zero.
Nessa equação tem o valor de M1, tem o valor de X1S, que é 0,01, e tem o valor de X2S, que é 0,015. Portanto, eu consigo achar a vazão máxima na corrente 3. Substituindo os valores, eu acho que M2 é igual a 6.048 kg por hora. Eu posso agora substituir essa vazão máxima que nós encontramos nessa equação aqui para achar o M3. Então M3 vai ser igual a 9.072 menos 6.048, que vai dar 3.024. Então acabamos os balanços de massa, vamos passar agora para o balanço de energia. Vamos fazer o balanço de energia. A quantidade de energia que entra no sistema tem que ser igual à quantidade de energia que sai do sistema. A energia que está entrando nesse sistema vem da alimentação, né? E do trocador de calor aqui. O vapor saturado troca calor com essa solução e fornecendo energia a essa solução. Então a quantidade de energia que entra no sistema seria o que? A vazão de solução na alimentação vezes a sua entalpia específica, mais a vazão de vapor saturado no trocador de calor vezes o calor latente. O calor fornecido por esse trocador de calor é igual à energia de vaporização da água, né? Porque aqui o vapor saturado torna-se líquido saturado, então seria o calor latente da água, né? A quantidade de energia que sai do sistema seria o M2 vezes a entalpia específica dessa corrente, mais o M3 vezes a entalpia específica dessa corrente. Para fins de facilitar o cálculo, eu vou considerar como referência a água líquida saturada a 101,325 kPa. Então, quando a água estiver nessas condições, a sua entalpia específica vai ser igual a zero. É sempre recomendado utilizar como estado de referência o estado dentro do evaporador, né? Então fica aí a dica. Tá, vamos começar achando aqui a entalpia específica então para o vapor saturado. Então vou sair nesse estado de referência, que seria água líquida saturada, e vou chegar até vapor saturado. Então eu vou lá na tabela, uma tabela termodinâmica, procurar qual que é a variação de entalpia para sair desse estado inicial e ir para esse estado final. Na verdade seria o calor latente, né? Ou seja, a entalpia de vaporização dessa água. Então, o sistema está a 101,325 kPa. Então, a temperatura dentro desse evaporador é de 99,97 graus Celsius. Independente se é líquido saturado ou vapor saturado, a temperatura vai ser a mesma, né? Porque durante essa transformação de líquido para vapor, tanto a pressão quanto a temperatura mantém-se constante. E a entalpia de evaporação, né, de vaporização, vai ser igual a 2.256,5 kJ por quilograma. Então a entalpia nessa corrente de vapor saturado vai ser de 2.256,5 kJ por quilograma. Agora eu vou achar a entalpia da alimentação, né? A entalpia da solução na alimentação. Então vou sair do estado de referência da água líquida saturada e vou chegar até a condição de água líquida a 37,8 graus Celsius. O interessante aqui é que o problema não forneceu a pressão a qual a água líquida está sendo alimentada. Entretanto, ao se tratar de
de líquidos, a pressão não influencia de forma significante na entalpia até uma pressão de mais ou menos, até uma variação de pressão de mais ou menos 50 atm. Como é que eu vou calcular essa variação de entalpia desse estado inicial até esse estado final? Vou utilizar essa equação aqui, que é a variação de entalpia, né, vai ser igual ao calor específico da água vezes a variação de temperatura. Então eu vou procurar esse calor específico da água numa tabela termodinâmica. Então tá aqui, ó, tabela termodinâmica. Achei aqui a água. Aqui eu tenho a coluna das temperaturas e o calor específico da água para a respectiva temperatura. Perceba que aqui, ó, o calor específico mantém-se quase constante. Então vou utilizar, vou considerar o calor específico como 4,22 kJ por quilograma Kelvin. Não vai influenciar muito nos cálculos, considerar como 4,22 kJ por quilograma Kelvin. Então, se esse calor específico, vou jogar nessa fórmula para achar essa variação de entalpia. Então, jogando aqui na fórmula, eu acho que essa variação de entalpia é igual a menos 262,36 kJ por quilograma. Ainda eu preciso achar a quantidade de calor fornecida por esse trocador de calor ao evaporador. Então, vou procurar o calor latente da água a essa pressão aqui de 143,4 kPa. Vou lá na tabela termodinâmica. Aqui eu não tenho essa pressão que se encontra o trocador de calor, né? Eu tenho 125 e 150 kPa. Mas aí eu faço uma interpolação para achar os valores de temperatura e também da entalpia de evaporação. Fazendo essa interpolação, vou achar que a temperatura dentro desse trocador de calor para uma pressão de 143,4 kPa é de 109,93 graus Celsius e a entalpia de evaporação para esse caso vai ser de 2.229,85 kJ por quilograma. Então está aqui, ó, para uma pressão de 143,4 kPa, a temperatura dentro desse trocador de calor a 109,93 graus Celsius e o calor latente é de 2.229,85 kJ por quilograma. Então aqui eu já tenho todas as informações para achar o MV nesse balanço de energia. Porque eu tenho o M1, eu achei o HL1, também achei o delta HV, eu achei o HV3, seria esse daqui, tá anotado errado aqui é um 3. Achei também o M3 e aqui que vai zerar, né? Porque o HL2 é 0. Então, substituindo os valores nessa equação, eu acho que a vazão de vapor no trocador de calor é de 4.122,24 kg por hora. Então aqui eu já achei a quantidade de vapor e o produto líquido. Falta ainda achar a área de transferência de calor que é requerida. Para isso eu vou utilizar uma equação de transferência de calor para um trocador de calor. A quantidade de calor trocado entre os fluidos, okay, é igual ao coeficiente global de troca térmica, U, a área no qual ocorre a transferência de calor, a temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido frio. Essa quantidade de calor trocada entre os fluidos também pode ser calculada através da multiplicação da massa de vapor que entra
nesse trocador de calor, vezes o calor latente, né? Seria a energia de vaporização da água. No caso aqui ocorre o processo inverso, né? Aqui você está transformando vapor em líquido. Então, o que acontece? A energia fornecida para a solução vai ser igual ao inverso da energia de liquefação, de condensação, né? De vapor saturado, que seria a energia de evaporação. Então, nessa equação nós temos esse coeficiente global, temperatura do fluido quente, temperatura do fluido frio, a vazão mássica de vapor e o calor latente também. Substituindo todos esses valores, e aqui eu tenho que lembrar uma coisa, né? Quando você for fazer os cálculos, você tem que fazer o cálculo baseado em um sistema de unidades. Geralmente utilizamos o sistema SI, portanto eu tenho que transformar esse kJ em joule e essa hora em segundo, ok? E aí é só correr para o abraço, achar a área que é igual a 150,44 metros cúbicos.